Bom, hoje tem Botafogo e Vasco às 6h30 ao vivo no Premier. O jogo vai ser em Brasília porque o Vasco vendeu o mando de campo, né? E muita coisa aconteceu nos dois times durante a Copa do Mundo de Clubes. Sofia Miranda, conta pra gente. Campeonato Brasileiro de volta já com o Clássico Carioca. Faz exatamente um mês que os vascaínos não veem o time jogar. Estão com saudade? O que será que o Fernando Diniz preparou para esse clássico contra o Botafogo em Brasília? Os vascaínos estão confiantes no trabalho do técnico Fernando Diniz e nesse tempo que ele teve de treinamento. O Vasco vai evoluir nesse segundo turno aí, tanto no Brasileiro quanto nas competições aí de mata-mata. Acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. A gente soube aproveitar muito bem. O trabalho foi muito intenso, foi muito forte, com adesão 100% de todo mundo. As notícias boas para os vascaínos foram as renovações de contratos do Felipe Coutinho e do Léo Jardim. O meio-campo renovou até o meio do ano que vem e o goleiro até 2030. Hoje tem novidades na lista de relacionados, no plural. O atacante David e o meio-campo Estrela, que passaram por um processo longo de recuperação de lesões graves. Mais opções para o Diniz no Brasileirão, que já volta com esse clássico carioca. Vasco e Botafogo. É só a 13ª rodada. Tem muito pela frente. O assunto agora é o clássico carioca da rodada, que tem muito valor. Ancelotti chegou, não está no bid, ainda não vai comandar a equipe. O Vasco, nesse início de trabalho que já mostra resultados do Fernando Diniz. Vasco e Botafogo, nosso assunto agora. Este sábado, às 6h30, em Brasília, Vasco e Botafogo duelam. É o confronto do 8º colocado, o time alvinegro, com 18 pontos, contra o 13º, que é o Vasco da Gama, que tem 13 pontos. Partida importante para as duas equipes e o técnico Fernando Diniz tem uma vantagem para este confronto. Pôde treinar durante 30 dias. O Vasco teria feito um amistoso contra o Montevideo Wanderers no sábado passado em Natal, mas houve um problema envolvendo a empresa que organizou o evento e a partida foi cancelada. Por isso, o Vasco não entra em campo desde o dia 12 de junho, quando deixou uma ótima última impressão naquela vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, pelo placar de 3-1. Ao longo desse período de preparação, o técnico Fernando Diniz teve apenas uma notícia ruim, que foi a nova lesão do atacante Adson, que não é titular, mas passa a ser uma opção a menos no banco de reservas. E pelo lado positivo, duas esperadas renovações, Felipe Coutinho e Léo Jardim, este com um contrato até 2030. Jogadores aptos, portanto, a seguirem pelo Vasco nessa temporada jogando o Campeonato Brasileiro, o play-off da Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Existem duas lacunas a serem resolvidas no time titular. Uma envolve a zaga entre Lucas Freitas e Maurício Lemos e a outra envolve o meio-campo, a disputa entre o Jair e o Hugo Moura, mas a espinha dorsal do Vasco está garantida para o clássico de amanhã. Vasco da Gama e Botafogo é um jogo que tem componentes muito importantes e especiais. Elton, eu quero te ouvir sobre esse clássico. Pois é, Felipe, é um jogo importante, né, para as duas equipes nesse retorno, né, do Botafogo ao futebol brasileiro, com as experiências vividas no Mundial de Clubes. É lógico que existe essa expectativa de como o Botafogo vai se apresentar a partir de agora. Teve digamos, um desafio técnico bem interessante, né? E passou por alguns bem complicados, inclusive, nesse Mundial. Contra um Vasco que tem um técnico que há 1 ano e pouco, né, era técnico da seleção brasileira, enfrentando agora, não está, obviamente, né, no banco de reservas, o auxiliar técnico do atual treinador da seleção, né? Que é o Carlo Ancelotti. O David Ancelotti vai ser aí o treinador do Botafogo daqui para frente. É um Botafogo, claro, que tem essa identidade como interrogação, porque o Textor trouxe o que ele gosta como time e não viu isso acontecer em grande parte dos jogos com o Renato Paiva, segundo ele. Então isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Essa mudança com o David Ancelotti.
com o Vasco, que a gente conhece muito, mas muito bem a identidade do seu treinador. E já apresentou em algumas oportunidades antes da pausa, né, esses elementos, né, de um Vasco propositivo, de um Vasco com a posse da bola, envolvente, tentando sair do campo de defesa, tocando a bola e envolvendo o adversário. E é isso que provavelmente o Vasco vai fazer. O Diniz incorporou algumas outras questões ao seu jogo, não que não tivesse lá atrás, mas ficaram mais latentes, né? Quando o time precisa baixar a linha, quando o time precisa se defender, hoje ele consegue também fazer isso muito bem. Então o Vasco que tenta melhorar o seu ambiente, que tem aí algumas tranquilidades, né, aparecendo, renovação do Felipe Coutinho, alguns jogadores recuperados de lesão, deixa o clássico menos desequilibrado, porque se fosse antes do Mundial, a gente diria que o Botafogo era favorito, não é por conta da posição, longe disso, até porque o Botafogo tem desafios também interessantes de Libertadores e Copa do Brasil, mas justamente pelo elenco que tem e pela tentativa do Vasco em encontrar a sua identidade o mais rápido possível. Essa distância diminuiu, Felipe. O Botafogo, para mim, continua sendo o favorito, mas é um Vasco que aumentou seu nível de competitividade e vai ser uma equipe muito difícil nesse clássico do Rio de Janeiro, que a gente sabe, né? Por conta também de ser um clássico, as coisas se equilibram um pouco mais. E quem vai encarar o Botafogo no clássico que acontece em Brasília é o Vasco da Gama, que renovou um jogador importante. Depois de exatos 30 dias, o Vasco volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A última partida tinha sido a vitória por 3-1 contra o São Paulo no Morumbi. E o próximo adversário é o Botafogo. O clássico acontece no estádio Mané Garrincha às 6h30 da tarde. A gente sabe que vai ser uma maratona aí bem difícil, né? E só que a gente está preparado para apresentar um futebol legal e para que a gente conquiste as vitórias. A equipe comandada por Fernando Diniz terminou nesta sexta-feira no CT Moacir Barbosa a preparação para enfrentar o rival. Foram 10 dias de descanso e mais 20 dias de trabalho durante esse intervalo. Para o jogo deste sábado, Fernando Diniz não tem desfalques no time titular. Coutinho, que renovou o contrato com o Vasco por mais uma temporada, foi absolvido pelo STJD pela expulsão na partida contra o Fortaleza em um envolvimento junto com o Marinho. Então, está à disposição do treinador para começar a partida. Além de Coutinho, quem também estendeu o vínculo com o Vasco foi o goleiro Léo Jardim. O novo contrato vai até dezembro de 2030. A multa rescisória é de 10 milhões de euros, o equivalente a quase 65 milhões de reais. O goleiro cruzmaltino quer ser considerado um novo ídolo para a nova geração de torcedores e, por isso, estendeu o vínculo com um longo prazo e recusou propostas do futebol europeu, como, por exemplo, a do Galatasaray da Turquia. Para esse jogo, diante do Botafogo, a novidade que Fernando Diniz deve ter entre os relacionados é a volta de David. O jogador, que era considerado peça importante da equipe em 2024, teve uma lesão ligamentar no joelho e não entra em campo há 9 meses. Com apenas 13 pontos somados no Campeonato Brasileiro, o Vasco pretende fazer um segundo semestre mais competitivo e alçar voos mais altos na competição. O primeiro adversário acontece neste sábado, é o Botafogo, às 6h30 da tarde. Se é Vasco